Bom dia. Gálatas 3, Carta de Paulo aos da Galácia, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Paulo exortando a igreja ali da Galácia, o povo da Galácia, chamando a atenção deles, que depois de terem se convertido ao cristianismo, a Jesus, eles estavam voltando agora aos rudimentos da antiga lei, da lei de Moisés. Eles estavam agora querendo praticar a lei, vivendo as obras, que são as obras da carne. E Paulo está chamando a atenção: vem cá, vocês estão abandonando muito rápido a graça, passando para outro evangelho. Isso não é o evangelho de Cristo. Mas isso acontecia lá e hoje muito mais normal, muito mais comum. As pessoas até procuram uma igreja, uma denominação, um templo qualquer, até com vontade de conhecer mais de Cristo, saber mais quem é Jesus, conhecer a verdade. E chega um tempo desse e acaba no início aquele finco ali por não conhecer a verdade, acabam sendo enganados, porque os pregadores, para agradar as pessoas, começam a utilizar lá da antiga lei de Moisés, citando Levítico, citando Deuteronômio, ou a história de Israel ali com o Êxodo, né? Dando a entender que as promessas de Deus para aquele povo, né, para os hebreus, para aquela época, para aquele povo, também é válida para as pessoas. E começa a tirar a lei como se fosse realmente um self-service, só o que interessa. E o povo acredita, porque está na Bíblia, né? Então eles aceitam, mas eles não leem a Bíblia, eles não meditam, não conhecem. Porque se eles meditassem, eles iriam entender que a lei acabou, a lei passou. A lei se cumpriu em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. E hoje nós vivemos em Jesus, ou seja, nós vivemos na graça. Nós vivemos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, não adianta nós buscarmos uma denominação, nós estarmos dentro de templos, citando o nome do Senhor, dizendo que nós o amamos, mas nós estamos preocupados em praticar ali os preceitos da lei, preocupados em praticar os profetas. Ah, não, isso não vou receber essa bênção, tem que ser assim porque Isaías falou, porque Ezequiel falou, Daniel, não, o que eles falaram naquela época. Nós temos que entender o que Jesus disse. E ele deixou bem claro, falou: olha, até João Batista vigorou a lei e os profetas. Agora, a partir de agora, se esforça para entrar no reino. De João Batista para cá, nós vivemos em Jesus, não na lei. Então, é errado quando você está buscando alguma coisa na antiga lei para sua vida. Você não vai receber, você vai receber engano, você vai encontrar pregadores, pessoas que vão te enganar. Por isso que Paulo está falando, chama de insensatez. Porque essa palavra aqui, quando ele fala que Gálatas insensato, quando a tradução é do grego original, seria mais ou menos assim: falta de juízo, de bom senso. Para ficar acreditando
nessas coisas, porque se você for meditar na palavra de Deus, você vai entender que a lei para nós não existe, é indiferente, foi algo que aconteceu no passado, aquilo que conduziu foi como um ai para conduzir até Jesus. Desde então, nós vivemos nele. E ainda é conveniente para as pessoas, porque as pessoas querem viver numa emoção. Querer praticar a lei é uma emoção carnal. Procurar o que lhe é conveniente. Que ninguém pratica a lei por inteiro. Versículo 3. Estais tão enlouquecidos, assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? Não, começou bem, começou buscando o Espírito Santo, começou buscando Jesus. E na época da lei, não tinha Espírito Santo, não. Não tinha Jesus, não. Então agora você começou, você estava buscando. Às vezes você até já recebeu o Espírito Santo e tudo, mas agora você quer voltar para a lei? Realmente está enlouquecidos. É querer mudar o evangelho, mudar a verdade. Temos que abrir os nossos olhos. O que nós vivemos é hoje aqui, eu sempre falo, nós vivemos a partir de Mateus para cá na Bíblia. Nós não estamos vivendo mais Levítico, Deuteronômio, o Número, ou qualquer livro, o Pentateuco, não. Nós não estamos vivendo os profetas, não. Vivemos em Jesus, nós cremos nele. É pela fé. E a fé vem aqui pelo ouvir a palavra de Deus. Versículo 4. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste, se é que isto foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito é que realiza milagre entre vós. Será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra? Milagre hoje acontece, não é por obras da lei, não. Expulsamos demônios, não é por obra da lei, não. Oramos, a pessoa recebe uma cura, não é por obra da lei, não. É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só vem através de Jesus. Milagres, maravilhas acontecem pelo mundo afora, por toda parte, mas não é pela obra da lei, não. Não é por eu praticar a lei que isso vai acontecer, não. Cerimônia religiosa da época da lei se resumia em rituais. Rituais, mas rituais que para nada servem. Nós vivemos em Jesus e somos guiados pelo Espírito dele. Então nós temos que nos render a ele, nós temos que praticar esse evangelho. E não é difícil praticar o evangelho, porque no evangelho, em Jesus existe liberdade. É nele que nós temos que viver. Versículo 6. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Abraão, que é muito anterior à lei, mesmo porque os que escreveram a lei, né, os que promulgaram a lei, os que divulgaram a lei, são descendentes de Abraão. Moisés era descendente de Abraão. Então, Abraão viveu muito antes, centenas de anos antes da existência da lei. Ele agiu pela fé. Ele ouviu a palavra de Deus. Por ele ouvir, ele obedeceu. E por isso ele foi considerado pai da fé. Então, se nós somos filhos da fé de Abraão, nós estamos em Jesus, não na lei. A lei para nós é indiferente. A lei não salva ninguém, não podia salvar.
A lei podia condenar, a lei podia apontar os erros, podia apontar os pecados, mas não salvar ninguém. Vivemos, se nós falamos que nós somos de fé, nós temos que viver em Jesus. E versículo 8 diz: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, que somos nós, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Pela fé, pela palavra de Deus, falou com Abraão, falou, os não-judeus, que somos nós não somos de origem judaica, né? Nós somos gentis do mundo todo. E nós fomos alcançados, o Evangelho nos alcançou, a palavra de Deus nos alcançou. Não foi a lei que nos alcançou, não. Né? Foi Jesus que nos alcançou, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, obrigatoriamente, nós temos fé, temos Jesus. Nós somos filhos da fé de Abraão. O versículo 9 diz: desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem que realmente creu. Pela fé, não esqueça uma história de Abraão, eu tenho falado muito sobre isso. Abraão, pela palavra, Deus mandou ele sair do meio da casa dele, dos parentes, dos amigos, para a terra que ele ia mostrar. E ele foi. Depois Deus falou que ia dar um filho para ele, que iria ser, e através desse filho ia ter várias nações, seria uma herança muito grande. Abraão creu, veio Isaac. Depois, quando Deus testou ele, pediu para ele sacrificar o Isaac, ele foi sacrificar, ele ia sacrificar tranquilamente, porque ele cria em Deus, pela fé em Deus, porque Deus tinha dado a palavra para ele, que de Isaac faria uma grande nação. Então ele tranquilamente ele iria sacrificar, porque sabia que Deus era poderoso para restaurar, para dar vida novamente a Isaac, fosse até da cinza o Senhor o faria renascer. Então, pela palavra, ele creu. Isso é fé. É isso que nós temos que viver, não a prática da lei. Nós temos que viver, ter essa fé, essa mesma crença que Abraão teve. E não adianta nós tentarmos misturar a fé, a nossa fé, a graça, com a lei, porque não tem jeito. Eu vejo pessoas, não, eu acredito em Jesus, fala no Novo Testamento, eu também quero misturar com o Antigo Testamento. Não, mas porque lá nos profetas disse isso, porque lá em Levítico de Deuteronômio disse isso. Jesus explicou sobre isso, deixou bem claro, falou, olha, a lei e a graça não se misturam. Não se coloca remendo novo em roupas velhas. Porque se colocar, o que vai acontecer? A roupa velha vai rasgar mais ainda, por causa não vai resistir o remendo novo, ela vai se romper mais ainda, o buraco vai ser maior ainda, o estrago será maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque não vai dar tempo nem de envelhecer, os odres vão arrebentar. Então Jesus está falando isso, não se coloca, não adianta tentar trazer os preceitos da antiga lei para colocar no meio do Evangelho, em Jesus. Nós vivemos aqui, então, como vejo pregadores, para tentar justificar essas pregações, vão lá e, não, porque Davi fez isso, Davi fez aquilo, Josué assim, sabe, o que fizeram, sim, foi a ação de Deus, bênção de Deus, aconteceu naquele momento para eles. Mas hoje nós vemos outra coisa. E não adianta nós esperarmos que aquelas promessas de Deus para aquele povo, para aquela época, aquela gente, aqueles hebreus, também são válidas para nós hoje. Porque não são. Aquela promessa para aquela época, para aquela situação, para aquele povo. A nossa promessa está aqui em Jesus. E a nossa promessa é vida. Vida abundante, vida eterna. É salvação. É o que Jesus nos promete. Versículo 10. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha para você que a palavra é clara. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito,
Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então você está tentando praticar a lei, você está sob maldição. Você está debaixo de maldição. Então você não pratica toda a lei. Eu não vejo as pessoas hoje matando a pedrada, apedrejado, quando pega alguém adultério, uma mulher traindo, um marido traindo alguém e não mata os dois apedrejados. Então não está cumprindo a lei. Né? Eu não vejo pessoas sendo amputadas, cortando um braço ou a mão porque roubou, porque fez alguma coisa errada. Eu não vejo nenhum sacerdote, cada dia e noite ele aspergindo, matando animais e aspergindo sangue no altar, oferecendo sacrifício, holocausto. Enfim, então uma série de coisas de preceito da antiga lei que não se cumpre. Agora só quer buscar o que é interessante, o que é conveniente. É muito fácil você pegar lá, buscar Deuteronômio 28 e pegar ali as bênçãos ali que é para os hebreus daquela época, o Senhor falando, e querer colocar na sua vida, não. Mas você só ter o capítulo 14, que fala abençoado isso, abençoado aquilo, abençoado isso, você vai ter bênção assim, assim, assado. Mas do 15 em diante fala maldição da desobediência. Você não quer isso aí você exclui de sua vida. Então, isso aí é escolher o que você quer. Nós não vivemos aquela lei. Nós não praticamos aquela lei. Nós praticamos Jesus. Nós não praticamos 10 mandamentos. Para nós não existe mais 10 mandamentos. Existem 2 mandamentos que Jesus deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Estes 2 mandamentos é muito, muito superior aos 10 mandamentos. É muito mais abrangente. É o que Jesus deixou para nós. Então não se resume somente ali a 10 mandamentos, não. Pois é muito mais. É 2. Mas que equivale a 100, a 1000? Não sei. É tudo ali. Então não temos como ficar escolhendo. Ah, não, pastor, porque o Moisés mandou dar carta de divórcio. E daí que Moisés mandou, deixou de mandar? O que Jesus disse? Nós vamos lá em Jesus fala, não, mas eu vos digo. Né? Os religiosos tentaram, da mesma forma, usar a antiga lei. Jesus quebrou, falou, não. Ah, não, porque Moisés mandou dar carta de divórcio, que não poderia, que poderia divorciar. Falou, tá, mas eu vos digo. Não pode, acabou. Então em Jesus nós vivemos. Não adianta nós tentar, de acordo com a nossa conveniência, buscar lá um versículozinho, outro versículozinho, lá da antiga lei, e falar que é a vontade de Deus, que não é. De quem tenta praticar a lei, usar alguma coisa lá e não pratica tudo, está sob maldição. Malditos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, pois todos que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Por quanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Você não pratica todos os mandamentos, está sob maldição. É simples assim. Então o melhor que você tem é só salvação e vir para a graça. É em Jesus. É fé nele, porque nele está a nossa salvação. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha para você ver. Então é evidente que diante de Deus ninguém, é o que a palavra está falando, é capaz de ser justificado pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Nós vemos pela fé em Cristo.
nós cremos nele. Nós cremos que o nosso Salvador, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi espancado e crucificado. E morreu na cruz do Calvário. Mas Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita de Deus. E ele recebeu todo o poder. Embaixo, em cima, no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. E todos os joelhos se dobram diante dele. Esse é o nosso Deus. E existe a promessa de que todos os que viverem pela fé que estão nele serão ressuscitados juntamente com ele. Terão vida e vida eterna, vida e abundância. Receberão um corpo glorificado assim como ele. Esta é a promessa. Então nós temos que viver o quê? No Evangelho. Praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é dele que nós vamos receber alguma coisa. A lei é impossível salvar alguém. Como o versículo diz. Ninguém. Portanto, é evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. A fé em Cristo. A nossa fé. Versículo 12 diz: a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. A lei não era pela fé. A lei só era aquela... Olha, se você roubou, você é morto. É a lei do olho por olho, dente por dente. Punição, e só apresentava as punições, as condenações. Jesus, ao contrário, apresenta a solução. Jesus apresenta o perdão. O perdão vem através de Jesus. A lei não é fundamentada na fé. É só você obedecer aquilo aí. Agora não, hoje nós vivemos pela fé. A fé em Jesus, a fé em Cristo. Nós sabemos de onde de onde vem a nossa fé e para onde nós vamos se nós estivermos pautados no Evangelho de Jesus, não naquela lei que não existe. Versículo 13 diz: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. A lei nos condenou, porque a lei que era, Paulo fala muito sobre isso, ela que era para vir para dar vida, ao contrário, nos matou. Por quê? A lei, por exemplo, até no início vai ser bom, no início era para dar vida. Mas ela veio mostrando todos os erros. Olha, isso é errado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E todos que cometerem esses pecados têm que ser punidos, tem que ser morto, tem que ser amputado, tem que ser... não, o mais simples, não tem que devolver 4 vezes mais, 5 vezes mais. Por aí fora, só a sentença, só a condenação. Então aquela lei que era para salvar o contrário. Veio para matar. Veio para matar. Mas Cristo nos salvou dessa lei, da maldição da lei. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo assumiu a nossa morte, ele assumiu o nosso lugar. E ele foi ali pendurado ali no madeiro, ele foi crucificado. E a palavra diz daqui, maldito, né? Todo aquele que for pendurado no madeiro, todo aquele que for crucificado, é maldito. Então Jesus assumiu a maldição em nosso lugar. Olha para você ver, então não foi lei. Foi lei nenhuma de Moisés que nos salvou. Não foi profeta nenhum que nos salvou. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa salvação é dele. Veio por ele.
ele se tornou maldito em nosso lugar. Versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que eram nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, chegou até nós e a todos. Não é só para Israel, não é só para os hebreus, não é só para os judeus, é para todos nós. Isso foi através de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Versículo 15. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Então, Paulo agora deixa eu explicar para vocês. Ele não está nem falando em termos espirituais, deixa eu explicar para vocês, em termos humanos, para vocês entenderem. Depois que a pessoa fez um testamento, registrou, ratificou tudo direitinho, nenhuma pessoa, exceto, claro, estando em vida ainda, ou aquele que fez o testamento, né? Que deixa o testamento. Fora isso, nenhuma outra pessoa tem condição de alterar, modificar, diminuir, tirar, acrescentar nada do testamento. Né? E aqui o testamento é a ordem, é o desejo da pessoa. Então ele terá que ser cumprido. E ele se cumpre quando o testamento se cumpre? Com a morte da pessoa. Eu deixo um testamento, deixei um testamento aí para as pessoas, dizendo o que eu quero que as pessoas façam, se eu tenho algum bem para quem eu estou dando, dividindo. Eu morri, vai ser daquela maneira ali que vai ser dividido. Porque a minha vontade expressa está ali. Então a lei fará com que se cumpra isso. Ah, não, mas eu tenho um parente, um amigo que acha injusto e tenta contestar o testamento. Não vai conseguir. O testamento se cumpriu. Deste modo, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos descendentes, aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa. Isso é Cristo. Então, a bênção, a promessa, a lei foi direcionada para Jesus Cristo. Se cumpriu o Antigo Testamento, se cumpriu em Jesus. Ah, não, a bênção de Abraão foi ficada ali para os descendentes, não, foi para o descendente. No singular, não é no plural. E esse descendente é Jesus. Então, se cumpriu em Jesus. O Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Nós vivemos hoje o Novo Testamento, a nova aliança feita no sangue de Jesus. Versículo 17. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus de maneira que venha validar a promessa. Não tem condição de invalidar a antiga lei, não tem condição de invalidar a promessa, não tem condição de invalidar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio posterior ao Antigo Testamento. Agora é o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento se cumpriu, acabou. Ele não tem poder de modificar, nenhum testamento tem poder de, através dele, modificar um futuro. Ele se cumpre, ele acabou. Ah, mas não podemos, não, acabou. Se cumpriu. Agora é Jesus. Versículo 18. Porquanto se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até
até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Esquecemos da antiga lei, ela se cumpriu em Jesus. Voltamos para Jesus, vamos viver em Jesus, porque é Ele que está a nossa salvação. Nós lemos hoje o livro de Gálatas, capítulo 3, até o versículo 19. Qualquer dúvida, nós lemos, esclarecemos, resolvemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.